E agora a gente continua falando sobre o bullying sofrido na infância ou na adolescência, que a gente sabe, gente, quem sofre isso, com certeza, tem uma lembrança ou até tem um trauma que pode durar a vida inteira, né, Sueli? Quem nunca passou por isso, né? Os apelidos, piadas, comentários maldosos. Esse tipo de violência aí psicológica atinge pelo menos 1 em cada 10 estudantes brasileiros, como aconteceu com a Aline, que a gente vai conhecer agora na reportagem. Por fora, uma criança linda. Por dentro, muito sofrimento. A Aline se olhava, mas só conseguia ver as orelhas de abano. Os coleguinhas da escola também. Apelidos, chacotas e brincadeiras de mau gosto eram rotina em cada escola que ela passava. E não foram poucas. Praticamente uma escola por ano, e eu lembro que toda vez que eu mudava de escola eu tinha a esperança de que, como ninguém me conhecia lá, eu ia ser aceita e ninguém ia notar a minha orelha. Passava uma semana, 2 de aula e as pessoas já começavam, na época tinha o tal do Topodídio, que era um ratinho que fazia sucesso, e as pessoas começavam a me chamar de Topodídio. Eu falei, mas quem veio aqui nessa escola e contou meu apelido? 1 em cada 10 estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. Estas crianças e adolescentes sofrem agressões físicas, psicológicas e são excluídos pelos colegas. E na maioria das vezes, isso faz com que a autoestima vá lá embaixo. A Aline começou a fazer as pazes com o espelho depois de uma cirurgia que não deu certo. As orelhas continuam do mesmo jeito, mas foi aí que ela aprendeu a se aceitar com as diferenças. E até já consegue sair na rua com o cabelo preso. Tenho orgulho, inclusive, da minha orelha e posto foto nas redes sociais com o cabelo preso e não tô nem aí, coisa que eu, há 10 anos atrás, não podia nunca imaginar que eu faria isso. Hoje ela tem maturidade para dizer isso e para se aceitar, mas imagina tudo que ela viveu, né, que ela contou pra gente aí. Sofre muito, né? Que é isso, gente. Por isso a gente está recebendo aqui no estúdio um especialista, um psicólogo e analista de comportamento, o Eric Rojo, para falar sobre essa questão toda do bullying na adolescência, como enfrentar esses traumas vividos, né, Eric? A gente tem várias participações aqui. A Geni diz que o filho dela tem 10 anos, tem problema de vista, usa óculos e o pessoal chama ele de 4 olhos. Ela quer saber o que fazer. Bom, um dos pontos, eu achei interessante a história da Aline, porque ela criou uma estratégia, assim, ela aprendeu a lidar com aquilo ali. E a gente tem que ressaltar, assim, que não é fácil exatamente para as crianças, para os jovens, aprender a se defender. Então, aprender a não se importar, aprender a se posicionar. Um outro ponto muito importante que vocês ressaltaram é de aumentar a autoestima. Então, em geral, esses garotos, eles fazem uma série de coisas boas. Mas ninguém avisa para eles que eles são bons em alguma coisa. Então é interessante a mãe reconhecer isso, os pais reconhecerem. Você acha que no caso de uma orelha de abano, de alguma coisa no corpo, assim, seria o correto a mãe levar para uma cirurgia plástica? Ou se ela faz isso, ela está endossando o comportamento preconceituoso que a criança sofreu? Olha, um ponto interessante de avaliar é quanto aquilo está afetando aquela criança. Então, se está afetando a ponto dela não conseguir ir na escola, não está conseguindo sair de casa, está tendo dificuldades interpessoais de outra natureza, talvez compense a gente pensar em alguma coisa nesse sentido. Agora, daqui até lá, isso seria uma medida emergencial. Então, daqui até lá, a gente tem como fortalecer outros aspectos da vida dessa criança. E os jovens precisam mudar o comportamento, né, gente? Não dá para continuar acontecendo isso dentro das nossas escolas. Estou aqui com a participação da Maria José. O caso dela não é dentro de escola, não. Ela disse que o patrão dela diz que ela é transparente, branquela, sem sangue. Ela se sente mal com isso, quer saber se nesse caso é considerado bullying. Eu associei aqui, lendo a mensagem dela, mas a assédio moral. O que você poderia dizer sobre isso? É uma situação delicada, porque tá claro, pelo menos ela está relatando que está incomodando ela e já é alguma coisa que ela não quer que aconteça. Então, se ela já pediu para parar, se ela já sinalizou incômodo, já tinha dado tempo do patrão dela parar. Com um detalhe que pode ser caracterizado assédio moral ou pelo menos se assemelhar a algum caso nesse sentido. Que então, pode ser denunciado, inclusive. Sim. Aí volta naquela questão de até onde a gente brinca e a partir de onde passa a ser um problema. A gente não tem uma linha clara para definir isso. Gilvan Cosmo é de Águas Lindas, tem 33 anos, sofreu muito bullying na infância por causa da religião e ele diz que por causa disso criou trauma de ir à escola. Olha que coisa. E a Vanusa diz que sofre todos os dias bullying no trabalho. Ela diz que chega em casa chorando muitas vezes porque os colegas fazem isso com ela e ela quer saber também o que fazer. Sim. No caso da última garota, ela tem uma questão que envolve trabalho. Então já é uma situação que ela tem instâncias dentro da empresa dela a quem ela pode recorrer para trabalhar isso.
Agora, a raiz de tudo a gente vê que está na intolerância mesmo. Então, a gente tem uma cultura de intolerância com as indiferenças, sejam religiosas, de qualquer natureza. A orientação para ela, então, é procurar primeiro o RH da empresa e depois, talvez, procurar uma ajuda psicológica também. Talvez, mas, por exemplo, uma primeira possibilidade seria chegar na pessoa que está fazendo diretamente e tentar. É o caso, por exemplo, de pais que às vezes têm problema na escola, do coleguinha que está apelidando o filho. Então, muitas vezes, uma conversa com o pai da outra criança já resolve, sem a gente precisar ir pegar alguma coisa mais séria. Agora, Eric, às vezes quem está fazendo a brincadeira é o chamado sem noção, não percebe que está fazendo mal para alguém, aquela pessoa está sofrendo e nem sabe muitas vezes. Sim. Então, se a vítima não achou graça, é porque não é mais brincadeira, né? Talvez esse seja o termômetro, né? Acho que vocês estão tocando um ponto que infelizmente faz falta, que é a noção de bom senso mesmo. Se a gente tem bom senso, a gente sabe até onde a gente pode provocar. Então, estava conversando com o pessoal mais cedo e eles brincando uns com os outros e tudo. E isso é natural, você vê que tem um clima amistoso, está todo mundo sorrindo, está todo mundo brincando. Você não vê ninguém incomodado diretamente. Agora, a partir do momento que eu percebo que a pessoa está incomodada e eu insisto em fazer isso, eu chamo mais gente para fazer isso, ou eu uso rede social para fazer isso, aí eu já estou levando para uma outra direção. Agora tem aquela pessoa que se incomoda, que sofre, mas não fala nada. Aí o sem noção também não sabe. Continua repetindo essas brincadeiras. A gente vai falar mais sobre isso aqui, porque tem muita conversa, né? Esse assunto não se esgota. Então, é uma conversa muito interessante. A gente vai voltar daqui a pouco, então, para responder mais. Obrigada, até já.